Salmo 73, o tema desta noite, atualizando a rota. Salmo 73, Salmo da família de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento, eles têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta contra eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Toma minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberá com honra. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Aleluia. Quero repetir versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram e por pouco não escorreguei. Fala comigo. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram e por pouco não escorreguei. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Pai, fala conosco nessa palavra, que é viva e eficaz. Sonda o nosso coração e nos ensina, Pai, aquilo que o Senhor quer nesta noite.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse salmo é um desabafo de Asaf. Asaf, ele diz: eu quase escorreguei. Eu quase tropecei. Asaf não estava falando de tropeçar numa pedra, escorregar no banheiro. Asaf não estava falando de um tropeção físico, mas ele estava falando de um tropeção espiritual. Asaf diz nesse salmo que ele, por muitas vezes, ele olhava para os ímpios, e olhava para ele, olhava para os ímpios, e olhava para ele e dizia: eles têm tudo, eles falam coisas erradas, eles mentem, mas olha como eles têm liberdade, diz o texto, eles estão livres e fardos todos, e não são atingidos por doenças como os outros homens. Ele diz: o orgulho deles serve de colar, e no seu íntimo brota maldade, na sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e a sua arrogância ameaça com pressão, e com opressão, e com a sua boca arrogam os céus, e com a sua língua se apossam da terra. Diz o texto: por isso o seu povo se volta para eles e bebe das suas palavras até saciar-se. Asaf estava dizendo: eu quase me fiz um deles. Eu quase me tornei um deles, e por pouco eu não escorreguei, porque no meu coração estava nascendo inveja deles. No meu coração, diz o salmista, estava nascendo um sentimento de comparação, um sentimento de dúvida, de como alguém olha para alguém que prospera, para alguém que ganha, para alguém que tem dinheiro, para alguém que tem saúde, para alguém que tem uma casa boa, para alguém que tem um carro bom, para alguém que tem uma circunstância fácil. E aí essa pessoa olha para ele mesmo e diz: mas eu não tenho isso. Você deve ter ouvido a frase alguma vez, quando ouviu de um falecimento de uma pessoa. Eu mesmo já falei isso no passado. A gente ouve às vezes que faleceu alguém de um acidente, um jovem, e aí às vezes a gente ouve uma frase assim: olha só, tanta gente boa morrendo e tanta gente que não presta ficando viva. Você já ouviu essa frase? Pode fazer, sim. Nós já ouvimos. E muitas vezes talvez nós olhamos para dentro de nós e nos comparamos com pessoas que são, na nossa visão, mais abençoadas do que nós. O salmista diz: eu quase escorreguei porque havia um sentimento brotando no meu coração de ser como eles. Mas, ele diz: até que entrei no santuário do Senhor. Entrar no santuário do Senhor significa ir para os pés do Senhor e ouvir do Senhor aquilo que Ele está falando. Ouvir do Senhor aquilo que exatamente Asaf responde que ouviu. Asaf responde: eu fui para o santuário de Deus e ouvi de Deus qual é o destino deles. E aí então, ele se volta e agradece ao Senhor por não ser igual a eles. Irmãos, esta é uma razão de tantas e tantas vezes nós estarmos nos comparando com pessoas que na nossa visão prosperam, nos comparando com pessoas que na nossa visão estão melhor do que nós, e por algumas vezes duvidando da presença de Deus na nossa vida. Mas irmãos, você deve estar se perguntando: mas o que isso tem a ver com o tema desta noite? Atualizando a rota. Quem aqui já usou um GPS? Muitas pessoas, né? Hoje eu contei com a ajuda
de um técnico em GPS, e ele mandou para mim aqui alguns áudios. Quero projetar rapidinho esses áudios para vocês. Vamos ver se vai dar certo aqui. Atualizando a rota. Alguém já ouviu esse áudio? Vou botar de novo. Atualizando a rota. É assim que a mulher fala? Diz que é a única mulher que o homem obedece no trânsito, né? Olha a outra. Dirija com cuidado. Ah, já ouviram também essa? Longo trecho em declive. Também, né? Vocês estão ouvindo bem? Você está fora da rota. Opa. Confie no que sua mulher está falando. Ai, ai, ai. É só para descontrair. Tem um aplicativo lá que você coloca a frase e a mulher do GPS responde, fala o que você escreveu, né? Aleluia. Irmãos, quando você coloca lá um destino no GPS, e você, porventura, sai daquela rota traçada, o GPS não muda o destino. Ele recalcula, ele atualiza, ele ajusta a sua rota. O destino, ele vai ser sempre o mesmo. Por mais que você vá para uma região diferente, por mais que você calculou para ir para a esquerda, você pegue a direita, de tempo em tempo vai aparecer lá o desenho, né? Recalculando a rota, ajustando a rota, ajustando a rota. Irmãos, com Deus também é assim. Nós tínhamos uma rota original. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós entendemos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A rota original do homem é para viver com Deus, para estar com Deus, para ir no rumo de Deus, para ir na direção de Deus, para ir para a casa de Deus. Amém? Mas o homem insistiu em sair da rota. O homem insistiu em não olhar para aquela rota que Deus havia programado. Aí, ele sai da rota. E quase que como a voz da mulher do GPS, começam a surgir circunstâncias ao nosso redor, que nos promove, que nos orienta, que nos alerta a voltar para a rota. Mas, queridos, o que nós temos que observar, que até Jesus, nós não encontrávamos mais o caminho. Nós não tínhamos condições de voltar e entrar na rota novamente. Mas diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que a nossa rota fosse ajustada. Aleluia! Esse texto não está na Bíblia, tá? Fui eu que inventei agora. Mas João 3,16 diz que Deus amou a mim e a você de tal maneira, e Ele olha e fala assim, eles estão fora da rota, e eles estão até procurando entrar na rota. Olha, eles então criam uma religião. Eles estão criando circunstâncias para tentar voltar para mim. Quando nós olhamos para a história da Torre de Babel, me lembrei agora, qual era o objetivo de fazer uma torre tão alta? Chegar aos céus. Então o homem, ele sempre soube que no coração dele faltava alguma coisa. Irmão, se você olha para uma pessoa rica financeiramente, mas que não tem Jesus, ela é a pessoa mais pobre que possa existir. Por quê? Porque a rota dela, ela não consegue ser ajustada. Ela constantemente está tentando circunstâncias e está buscando caminhos para encontrar a rota novamente. E aí o GPS
O GPS, a mulher do GPS continua dizendo, atualizando a rota. Aí ele olha para o lado e fala, não, peraí, eu tenho que me satisfazer com alguma coisa a mais. Eu tenho que comprar alguma coisa, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que comprar mais imóveis, eu tenho que ser mais poderoso, eu tenho que ser mais bonito, eu tenho que ser mais esbelto, eu tenho que fazer mais uma cirurgia plástica, eu tenho que fazer mais isso, mais aquilo. Irmãos, nada disso é pecado. O pecado é quando nós colocamos isso no coração e achamos que isso pode ajustar a nossa rota. Não. Jesus, no Evangelho de João, olha para os discípulos e fala, eu sou o caminho. Não há possibilidade. Não há possibilidade de encontrarmos o destino por outro caminho. Quem ajusta a nossa rota é Jesus. Quem nos coloca de volta no caminho é Jesus. Caso contrário, eu vou estar patinando, 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 patinando e patinando. Irmãos, eu quero aqui meditar com vocês, depois dessa breve introdução, de 2 exemplos de rota errada, de 2 homens que estavam no mesmo porto. Abra comigo primeiro, o livro de Jonas. Jonas, profeta Jonas. Se ajudar para você, fica entre Amós e Miqueias. Ajudou ou piorou? Para quem está com a Bíblia digital já fica mais fácil, né? Ou então, vai aí Jonas, um profeta menor. Aleluia. Jonas, capítulo 1. Você pode projetar aqui, Diomar, por gentileza? Jonas 1, de 1 a 3. Jonas 1, de 1 a 3. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e dirigiu-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Só até aí. Fala comigo. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Amém. Deixa marcadinho aí em Jonas, já que é difícil de achar, né? Vá lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Atos, no capítulo 10, versículo 5. Amém. Atos 10, 5. Amém? Agora mande alguns homens a Jope. Fala comigo, mande alguns homens a Jope. Para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares e contou tudo o que tinha acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles ainda viajavam, eles se aproximavam da cidade. Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu
o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Aleluia! Irmãos, pensa comigo aqui, você está marcado aí em Jonas, volta lá para Jonas. Olha só, Jonas, um profeta. Jonas morava numa região próxima à cidade de Nazaré. Veio a palavra do Senhor a Jonas e falou: Jonas, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você vá pregar numa cidade chamada Nínive. Eu quero que você pregue, porque a maldade deles chegou a mim. Irmãos, Jonas vai, diz o texto que ele desce a um porto. Como era o nome do porto? Jope. Uma cidade que tinha um porto chamada Jope. Ele vai a esse porto, compra uma passagem, mas não para ir a Nínive, para ir a Tarsis. E aí o resto da história você sabe. Lá na metade do caminho, navegando, Deus manda uma tempestade, Jonas estava dormindo. O capitão acorda e fala para que ele clamasse ao Senhor. Ele vai para o convés, declara que ele estava ali fugindo da presença de Deus. Os homens lançam sorte, a sorte cai em Jonas, eles jogam Jonas no mar, o mar se acalma, vem o peixe, engole Jonas, Jonas fica no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, ele ora ao Senhor, o peixe vomita na terra, ele vai, prega na cidade de Nínive, e os ninivitas se arrependem. Aleluia. Mas a pergunta é: qual era o sentimento de Jonas em Jope? Qual era a rota calculada para Jonas quando ele chega em Jope? Nínive ou Tarsis? Tarsis. Mas ele chega lá, ele olha para o GPS, Ângela, e o GPS estava com aquela bolinha vermelha. Naquele tempo não tinha GPS, eu que estou inventando, tá? O GPS estava lá com aquela bolinha vermelha escrita destino. Ele olha para o destino: não vou não. Não quero saber disso não. Eu vou para o outro lado. E enquanto ele navegava para o outro lado, a mulher do GPS falava: hã? O que ela falava? Você está fora da rota. Eu preciso ajustar a sua rota. Eu preciso ajustar a sua rota. Eu preciso ajustar a sua rota. Você está fora da rota. Eu preciso ajustar a sua rota. E qual era a maneira da mulher do GPS falar com Jonas? Fala comigo: tempestade, vento forte, naufrágio, morte. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que Deus vai falar conosco como fala a mulher do GPS quando a gente está dirigindo confortavelmente no nosso carro. Muitas vezes, amados, nós olhamos para Deus e achamos que Deus vai mandar um anjo parar na nossa frente, como Ele mandou para várias outras pessoas. E Ele pode fazer? Pode. Mas Deus usa a atualização da rota por meio das circunstâncias. Deus olha para mim e para você e fala: eu preciso levar você para o lugar que eu planejei para você. Mas você tem sido teimoso, não você, mas alguém que você conhece talvez, tem sido teimoso. E eu preciso então ajustar a sua rota. Mas irmãos, olha aqui para mim. Por que Jonas não queria ir para Nínive? O que tinha em Nínive e o que tinha em Tarsis? Jonas não queria ir para Nínive porque no coração de Jonas
havia algo que não estava no coração de Deus. Aquela cidade, irmãos, era uma cidade que era capital da Síria. A Bíblia diz, no livro de Naum, se você puder ler depois, Naum, o profeta Naum, ele profetiza a destruição de Nínive, como realmente depois foi destruída. Mas, irmãos, lá moravam sanguinários, lá moravam as pessoas que mais eram sanguinárias, e lá era a sede do exército que constantemente invadia Israel. Mas por quê? Por que que os inimigos, no caso ali os assírios, os ninivitas, invadiam Israel? A Bíblia é recheada de exemplos, pois o povo de Deus tornou a fazer o que não era agradável aos olhos de Deus. O povo de Deus voltou a fazer o que não era agradável aos olhos de Deus. Então, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, nas mãos dos assírios, nas mãos dos ninivitas e assim por diante. Se você for ler o livro de Juízes, o livro de Juízes repete pelo menos umas 10 vezes essa mesma frase. Mas o povo voltou a fazer aquilo que não era agradável ao Senhor. Então o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Irmãos, o problema não era Nínive. O problema não eram os assírios. O problema estava em Israel. O problema estava no povo de Deus. O povo de Deus fazia caca. E Deus precisava usar quem? Usar um exército inimigo para invadir, para que eles acordassem. É a tempestade do barco de Jonas. Deus precisava usar as circunstâncias para que eles fossem alertados. Mas agora o que estava no coração de Jonas, o que estava no coração de Jonas não era o que estava no coração de Deus. O que estava no coração de Jonas era ódio, vingança, rancor, amargura. Talvez o próprio Jonas tenha tido pessoas da família, queridos, que foram sequestradas, foram mortas pelos ninivitas. Mas o que é que estava no coração de Deus? O amor aos ninivitas. Prova disso que eles se arrependem. Prova disso que eles ouvem a palavra e se arrependem. Eu sei que esse barulhinho do ar-condicionado dá um sono, né? É verdade. Levanta a mão aí quem está com sono. Vamos ficar em pé um pouquinho? Fica em pé um pouquinho. Aleluia. Eu sou professor há quase 20 anos, 19 anos já. E eu sei muito bem quando os meus alunos estão com sono. A aula é ruim, ou o ambiente é muito agradável. Eu quero acreditar que o ambiente é agradável. Aleluia. Amém. Fica um pouquinho de pé. Fala comigo assim: Deus, continua falando comigo. Eu repreendo tudo aquilo que pode me tirar do centro da tua vontade. Eu preciso, nesta noite, ser alimentado por ti. Eu preciso que o teu Espírito fale comigo. Obrigado, Senhor. Eu não quero dormir agora. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, Pedro está lá tirando uma soneca. Bom, soneca de novo, né? Pedro está lá, né? Na cidade de Jope. Qual era a cidade que Pedro estava? Jope. Na beira do mar. Está lá tirando uma soneca no segundo piso, né? E está lá a família de Simão, curtidor, né, preparando o almoço. Sabe aquele cheirinho de feijão, de carne frita, né? Estão lembrando de alguma coisa? O que era? Churrasco na laje. Né? Não sei se você lembrou de alguma comida preferida aí agora, né? Você chega em casa, sente aquele cheirinho, né?
Vou parar de falar, senão daqui a pouco vocês vão, além de dormir, vão começar a babar aí também. Né? Mas Pedro estava lá, tirando uma soneca, né? E diz a Bíblia que ele entrou em êxtase, e Deus deu uma visão para ele. Um tapete descia do céu, e lá naquele tapete haviam alguns animais que não eram comuns de serem consumidos pelo povo judeu, era considerado impuro. E então o Senhor fala para ele assim: mata e come. 3 vezes o Senhor falou: mata e come, mata e come, mata e come. E o que Pedro falou? Eu não, eu nunca comi coisa imunda, eu não vou comer isso não, eu não posso comer, não. E Deus diz para ele: não considere impuro, não chame impuro o que Deus purificou. Aleluia. De repente bate na porta ali alguns homens vindo a mando de um cidadão chamado Cornélio. Já preguei aqui sobre Cornélio. Cornélio não era judeu. Cornélio era um centurião romano. Cornélio não fazia parte do povo escolhido, segundo Pedro. E aqueles homens então chegam e Pedro fala assim: eu já sei porque vocês vieram. E ele então, quando vai para a casa de Cornélio, Cornélio se joga aos pés dele, ele manda Cornélio levantar, ele começa a pregar para Cornélio, e de repente o que acontece naquela casa? O Espírito Santo é derramado sobre toda a família de Cornélio, e todos começam a falar em línguas, todos começam a profetizar, todos são muito abençoados. E Deus então coloca no coração de Pedro um ajuste de rota. Pedro coloca no coração de Pedro a seguinte mensagem: eu não faço acepção de pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a rota no coração de Pedro, eu anotei aqui 4 pontos que estavam no coração dele. A rota da divisão. Pedro foi ensinado na lei que nem comer com um povo que não era judeu ele podia. No coração de Pedro estava a rota do exclusivismo. Não, nós somos exclusivos, ninguém pode nos tocar. Tem muito crente assim. Desculpe eu falar isso. Tem muita gente que está dentro das igrejas cristãs evangélicas, que fica levantando a mão e acusando o vizinho, a vizinha, o irmão, o familiar, dizendo: olha, eu vou para o céu, mas você vai para o inferno. Por quê? Porque ele não vai na mesma igreja que você? Não. Esse exclusivismo, essa rota do orgulho, de bater no peito e falar: eu faço parte do povo escolhido, mas você não. Muitas vezes, irmãos, nós temos sim entendido que a rota que nós caminhamos é a rota da soberba. Mas Deus vem e fala para Pedro: Pedro, eu não faço acepção de pessoas. Pedro vem à casa de Cornélio e entende que a divisão, o exclusivismo, o orgulho, a soberba. Jonas vai a Nínive e entende que o ódio, a amargura, a vingança, o descrédito não estão na rota de Deus, estão na nossa rota. Nós pensamos assim, mas Deus não pensa assim. Irmãos, muitas vezes nós calculamos a rota na nossa vida, nós projetamos a nossa vida e nós imaginamos que estamos na rota certa. Quantas histórias de mulheres que passam por humilhação, são maltratadas, são humilhadas dentro do casamento, e quando aquele casamento termina, aquela mulher levanta a mão e fala: eu não quero mais saber de me casar, eu não quero mais saber de casamento, nunca mais. Outro dia eu brinquei com uma senhora muito querida que a gente conhece, eu brinquei com ela, eu falei: e aí, e o namorado?
ela deve ter uns 50 anos, 50 e poucos anos. Ela falou: Deus me livre. Não quero, já me incomodei que chega. Fiquei quietinho, né? Fiquei quieto, não falei mais nada. Mas Deus falou ao meu coração: ela está amargurada. Ela está ferida por uma experiência que ela teve. Irmãos, os casos de homossexualismo são comprovadamente identificados porque a criança no passado teve algum tipo de trauma de abuso, casos em que talvez a criança percebeu o pai maltratando, abusando da mãe ou de alguém dentro de casa, e a criança cresce sem perceber, com um desejo de não ser aquela pessoa que Deus a criou para ser. Irmãos, a rota calculada por Deus para a minha vida e para a sua vida, muitas vezes ela sofre alterações no decorrer da nossa vida. Nós precisamos compreender que Deus, Ele não nos abandona porque nós estamos fora da rota. Ele manda a mulher do GPS falar para mim e para você: você precisa voltar para a rota. Você já pensou se você estivesse lá viajando com o seu GPS, a primeira esquina que você dobrou errada, pum, apagou. Onde é que eu estou? Não sei. Você saiu da rota, perdeu. Tipo aquele joguinho. Lembrei do Pac-Man. Quem lembra do Pac-Man? Né? Isso é do tempo de quem está? Do Naivo, né? Tempo do Geve. Foi o Diomar que mandou falar. Né? Tempo do João. Né? Tem 3 João aí hoje, né? Oh, glória a Deus. Né? Quem lembra do Pac-Man? Levanta a mão aí. Olha aí, ó. Né? Eu me lembro até da musiquinha, né? Não vou cantar aqui a musiquinha, nem fazer a musiquinha. Né? Era o único joguinho que a gente tinha, né? E isso quando começou a aparecer as televisões a cores, né? Agora eu vou falar uma lá do fundo do baú, né? Essa é do tempo do Paulo, né? Videogame Atari. Quem teve o Atari? Conhecem? Aí eu falei, ó, até o Jorge. Eu sei. Leandro, pode levantar a mão, que tu não é tão novinho assim também. Né? O que eu estava falando mesmo? Obrigado. Irmãos, já pensou se nós, a hora que é o primeiro erro que a gente faz de rota, o GPS desaparece? Aí você tem que comprar crédito de novo, né? Não, agora você perdeu as vidas. Por isso que eu lembrei do Pac-Man, né? Perdeu as vidas. Irmãos, sabe o que Deus faz conosco? Ele deposita em nós algo chamado misericórdia. Ele olha para mim e para você e fala assim: ó, eu sei que você está fora da rota, Diogo. Eu sei que você pisou na bola, mas eu quero dizer para você, há uma possibilidade de você voltar para a rota, desde que você se arrependa. Eu sei que vocês já ouviram falar muito esse versículo por mim aqui, mas o apóstolo Paulo, ele fala: não vos amoldeis a este mundo. Não sejam como este mundo é. Não pense que se você errou, alguém vai vir e vai te matar, alguém vai vir e vai te cobrar, alguém vai vir e vai te humilhar. O mundo nos ensina assim. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, Deus olha para mim e para você e fala assim: olha, se você pisou na bola, eu quero que você se arrependa, que eu vou mandar ajustar essa rota para você. Irmãos, isso não estava na cabeça de Pedro. Pedro já havia conhecido Jesus, Pedro já havia tido experiência com o Espírito Santo, mas para ele existia um povo exclusivo. Para ele, só um povo associado a uma religião, chamada judaísmo, poderia ser salvo. Mas eu quero contar uma novidade para você. Vai lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo, você está em Atos, vai lá mais para o final da Bíblia. 1 Timóteo, no capítulo 2.
1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Aleluia. 1 Timóteo 2, 3. Quem achou, diz achei. Amém. Estão treinados, hein? Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aleluia! Paulo fala, Deus tem um desejo. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Irmãos, nós precisamos ajustar a rota para a rota da salvação. Nós precisamos colocar no nosso coração a rota do amor. Nós precisamos colocar no nosso coração a rota do perdão. Fala comigo, perdão. Eu tive uma experiência essa semana na casa do Cléo. Estava lá com os irmãos de Itaipulândia, na célula de homens. E ali nós falamos de 3, quero repetir aqui rapidinho, de 3 itens sobre o perdão. Nós falamos sobre a experiência de perdoar, ser perdoado e perdoar a si mesmo. Sugestão do Cléo. Irmãos, sem conhecer a Jesus, nós não entendemos que alguém pode perdoar. Sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos. Nós não entendemos como que depois de tudo que alguém fez de mal para outra pessoa, ela pode ir lá e dar um abraço e falar, tudo bem, eu te perdoo. Irmão, só Deus pode botar isso no nosso coração. Você concorda comigo? O perdão é algo sobrenatural, não é natural. Muitas vezes a gente vê críticas aí na internet, de pessoas criticando pessoas que ficaram presas por muitos anos e lá na prisão conheceram a palavra e se tornaram pastores, evangelistas, pregadores. E aí pega aquele exemplo e joga na internet, fala, olha aí, ó, primeiro fez aquilo e agora quer dar uma de pastor. Quem sou eu para dizer que naquele coração não houve arrependimento? Quem sou eu para acusar aquela pessoa? Se aquela pessoa realmente não se arrependeu e está se usando de má fé, o problema é dela com Deus. O perdão, ele só pode vir ao nosso coração se nós compreendermos as coisas do alto e não as coisas aqui da terra. Amém? Ser perdoado, muitos de nós têm dificuldade. Eu falo isso porque muitos de nós têm dificuldade de acreditar que fomos perdoados. O sentimento da depressão, muitas vezes, é um sentimento de autoacusação. A dificuldade de perdoar a si mesmo e de receber o perdão de alguém. Irmãos, só a presença do Espírito Santo pode fazer isso. E essa presença é um ajuste de rota. É um ajuste de pensamento, é um ajuste de direção. A palavra diz, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que andava por lugares que não eram lugares do Senhor, pois mude o seu lugar. Esse é o ajuste de rota. A rota da tolerância, da paciência, da misericórdia, a rota do novo nascimento. Se Jesus olha para um homem chamado Nicodemos e fala, Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Se ele permite isso, se Jesus olha para um cara chamado Zaqueu, ladrão, e fala, Zaqueu, eu quero ficar na tua casa, me convém ficar na tua casa. Jesus, naquele dia, naquela visita, muda a rota de Zaqueu. Irmãos, existem 2 coisas que Deus quer falar nessa noite. Se você já é cristão,
Preste atenção. Hoje pela manhã eu estava pregando para minha esposa em casa. Eu tenho esse hábito, eu não tenho para quem pregar, eu prego para ela. Na hora do chimarrão eu falo, amor, vem cá, olha a palavra que Deus me deu. Né? Vocês fazem isso também? Não é só eu que sou tonto? Né? Faça isso, maridos. Né? Mulheres, pregue para os seus maridos. Né? Pregue para suas esposas, pregue para os seus filhos. Né? A Bíblia diz, pregue em tempo e fora de tempo. Então, pode pregar em casa, pode pregar no banco, pode pregar no banheiro, pode pregar no trabalho. Pregue em tempo e fora de tempo, não tem problema. E se você não tem para quem pregar, vá para o espelho. Senhor, obrigado por essa palavra, comemore. E hoje eu falava para ela, amor, olha o que Deus está falando, sobre a necessidade de nós ajustarmos. E eu quero dizer para você que já conhece Jesus, talvez na sua mente existe um planejamento de rota, de que existe um grupo seleto, e de que nós não precisamos, ou não devemos ter misericórdia e amor por pessoas que não estão nesse grupo. Jonas pensava assim, Pedro pensava assim, e veio Deus e ajustou a rota do pensamento desses dois. Agora, se você está aqui, e você ainda não está com a rota definida, uma rota chamada salvação, se você está aqui com dificuldade de ajustar essa rota, Deus vem e fala para você, não olhe para as ondas, olhe para mim. Não olhe para as dificuldades que você está enfrentando, olhe para mim. Deus está conduzindo você agora, está colocando você nos trilhos, está capacitando você para caminhar com Ele. Deus está direcionando você para um lugar que Ele quer estar com você. Amém? Aleluia! Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o GPS sempre me indicará o destino original. O destino original de todos nós era a morte. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós andávamos como ovelha sem pastor, desgarrados. Mas vem Jesus e diz, eu tenho esperança para esse povo. Eu tenho um novo e vivo caminho. Amém? Se você olhar para o GPS do seu coração hoje, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Você está em paz com a rota que você está seguindo? Será que hoje veio Deus e falou, eu preciso que você preste atenção na direção. Preciso que você preste atenção nas circunstâncias. Eu preciso que você tome decisões que só cabem a você para voltar para a rota.